Olá, amados, tudo bem? Vamos iniciar as resoluções dos exercícios do bloco 3. O bloco 3 é sobre o ensino de quádricas e os nossos exercícios estão divididos em 4 tópicos: atividade complementar, exercícios da aula 2, exercícios da aula 3 e exercícios da aula 4. O foco desse vídeo é falar com vocês sobre a atividade complementar. Então, nós vamos ver nas questões como se resolve para encontrar, né, o que é solicitado na primeira das questões, e é sempre focado nas primeiras questões, e o restante fica para vocês resolverem em casa. Então, para hoje, vamos ver o que nós temos aqui. A atividade complementar. A atividade complementar, ela pede que vocês identifiquem as quádricas representadas pelas equações. Então, vejo durante a atividade que vocês têm várias quádricas. Eu vou responder alguns exemplos, né, do primeiro, e vocês resolvem o segundo, apenas fazendo uma substituição. Lembrando que esse material adaptado, então esse material não é uma escrita minha, é sempre adaptado por outros livros, e quem tiver interesse de procurar mais a fundo, as referências estão logo abaixo, sempre logo abaixo do material. Então, o que é que nós temos? Nós temos aqui algumas quádricas, e o que nós temos são apenas as equações. E pede que vocês, a partir das equações, identifiquem quais são as quádricas representadas. Para isso, vocês devem lembrar como é o formato da equação das quádricas. Então, nós temos a equação do paraboloide, que é a mais simples, a equação do elipsoide e a equação do hiperboloide. Então, a equação do paraboloide é que tem um olhar mais diferenciado. Ela pode ser escrita em formato apenas de uma das incógnitas no segundo grau. Com relação ao elipsoide e o hiperboloide, nós vamos ter frações. Então, veja que é um conjunto de frações que o resultado dá 1. Então, no elipsoide, todos eles são positivos. Então, por exemplo, eu já vou dizer para vocês aqui na letra B. Eu tenho a minha incógnita x elevado ao quadrado, a minha incógnita y elevado ao quadrado e a minha incógnita z elevado ao quadrado. Todas as incógnitas são positivas. Então, eu já posso identificar que essa letra B, ela é uma elipsoide. Por quê? Porque quando vocês passarem esse menos 16 aqui para o outro lado e dividir todo mundo por 16, para que a gente tenha característica do 1 depois da igualdade, nós vamos ter todas essas incógnitas positivas. E também a fração, desculpa. E também a fração, que vai ser todos esses termos divididos por 16. Quando nós fizermos isso, nós vamos obter uma equação de um elipsoide. O hiperboloide é muito parecido com o elipsoide. No entanto, desculpe mais uma vez, no hiperboloide nós temos um sinal negativo, se for hiperboloide de uma folha. Nós temos ainda os dois sinais negativos, se for hiperboloide de duas folhas. Então, há exemplo, por exemplo, da letra A. A letra A nós não temos nenhuma fração, nós temos todas as incógnitas positivas, e se nós quisermos obter a quádrica, por essa equação, a gente pode dizer que é um esferoide, né? A gente chama assim de esfera, e o raio dela é 5, porque é sempre r ao quadrado. É a equação canônica da esfera, é x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, na letra A, nós temos uma esfera de raio 5. Na letra B, onde todos são positivos, nós já vimos que nesse caso é um elipsoide. Na letra C se diferencia. Vejam que nesse termo y ao quadrado aparece o menos. Então, quando nós efetuarmos a divisão de todos esses termos por 8, para encontrar do outro lado a igualdade de 1, quando a gente dividir todo mundo por 8, um dos termos será negativo. Isso caracteriza o hiperboloide. E se eu tenho apenas um sinal de negativo, esse hiperboloide é de uma folha. É diferente da próxima letra. Veja que na letra D eu tenho uma situação parecida, até a equação é parecida. No entanto, eu tenho dois sinais negativos. Se eu tenho dois sinais negativos, já me garante que é hiperboloide,
E como são dois sinais negativos, eu vou ter o hiperboloide de duas folhas. Nesse caso, como eu não tenho 3 termos elevado ao quadrado, eu tenho apenas 2 incógnitas elevado ao quadrado em função de uma terceira. Vejo que aqui, se eu passar para o outro lado, eu vou ter x ao quadrado mais e ao quadrado igual a 4y. Então, eu tenho uma equação de duas incógnitas ao quadrado, sendo em função de uma terceira que não está sendo elevada ao quadrado. Então, isso aqui me garante o parabolóide. E aí, vocês vão, por conseguinte, né, resolver essas outras com esse mesmo raciocínio, com essa mesma ideia. Então, assim, eu acredito que vocês estejam aí estudando. Eu espero estar aí auxiliando vocês nessas dúvidas. A aula da atividade complementar fica por aqui e desejo bons estudos a todos.